Salve, salve, careca na área, meus queridos, como é que vocês estão? Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como que as pessoas ficam ricas com investimento em ação, mas eu vou mandar a real da real. Se você queria aquele papo de sonho, de não sei o que, esse vídeo infelizmente não é pra você, mas se você quer ver a real do mercado, fica aí que a gente vai trocar uma ideia. Deixa o like, se inscreve no canal, tem alguma dica ou sugestão, manda aqui embaixo e dá aquela moral lá no Instagram, pô, careca investidor, segue lá e bora pro vídeo. Bom, galera, o que aconteceu pra eu pensar nesse tema? Eu tenho ações da Sul América, né, Sula 11, e nessa semana ela fez o grupo Redditor fez a aquisição dela. Então o que aconteceu? As ações dela tiveram uma grande valorização. Então foi mais ou menos nessa pegada que eu falei, pô, vou usar esse momento para poder explicar para a galera de fato como que você pode de fato ficar rico com investimentos em ações, porque a questão da bolsa, muita gente fica com dúvida, mas a bolsa de valores, investimento em ações, em renda variável, ela não é uma geradora de capital, até porque você precisa ter capital para ir nela. Ela é uma multiplicadora de capital. Então, você tendo recurso, você multiplica ele. Ou o oposto também ocorre. Você pode multiplicar capital ou dividir capital. O que vai acontecer aqui? A sua qualidade de análise, ou seja, quanto mais você entender do tema, quanto mais você estudar a empresa, mais você entender da empresa, a probabilidade de multiplicação em vez de divisão de capital aumenta. Então a pegada do vídeo vai ser nessa linha, mostrando como que você consegue ao longo do tempo fazer uma multiplicação de capital acelerada, comparando com investimentos de renda fixa, por exemplo, beleza? Então a gente vai usar a Sul América aqui porque foi um acontecimento pontual e me deu esse insight, mas isso funciona para todas as empresas. E você pode levar isso daí também como um exemplo negativo, como por exemplo pegar empresas que tiveram grandes desvalorizações e ver como que pode ter funcionado uma divisão de capital por conta talvez de ter investido em empresas com múltiplos altos ou não ter investido de uma forma tão clara, beleza? Então, bora lá! Bom, galera, para quem não sabe, esse aqui é o Status Invest. Se você me acompanha, você já deve conhecer, porque grande parte dos vídeos a gente acaba vindo aqui, beleza? Então, vamos pesquisar o ativo aqui, Sul América, que é o Sula 11. Para quem não sabe também, o Sula 11 é o quê? São ações e units. Se você não sabe o que é ações ordinárias, preferenciais ou units, o editor vai deixar aqui em algum lugar, que daí você consegue amadurecer essa ideia e aprender um pouquinho mais. As que eu tenho em carteira são as ações e units, então eu vou estar mostrando um pouquinho delas aqui. Bom, vocês podem acompanhar que a mínima que as ações bateram foi de 22,54, a máxima foi de 36,71, porém, aqui na data da aquisição, elas chegaram a bater 38, fechou. Então eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o meu ponto de entrada. Por que eu vou mostrar meu ponto de entrada? O meu ponto de entrada foi mais ou menos aqui, ó, 27,45, no dia 22 de setembro de 2021, ou seja, não acertei o time correto, aquela pegada de tipo assim, nossa, acertar fundo, acertar o melhor preço, acertar o melhor momento. Não acertei, longe disso, pelo contrário, ó, as ações depois que eu comprei aqui, como sempre, eu tenho aquele dom de comprar e derrubar o mercado, né? Aí o meu é toque de Midas, só que pro lado errado. E daí eu comprei aqui, o negócio desmoronou, e daí continuei no preju. Aqui por volta do dia 5 de novembro que o negócio começou a estabilizar no neutro, deu um pouquinho de ganhinho assim, será que vai, será que não vai, desmoronou de novo e depois nunca mais. Beleza, moral da história, não acertei o melhor time, fiquei no desvalorização, porque o prejuízo ele se realiza se você tiver efetuado a venda de suas ações. Então fiquei numa desvalorização do meu investimento. E tudo bem, fiz aqui a aquisição dele e fui segurando a posição. Ou seja, o melhor time foi aqui mais ou menos no dia 18 de janeiro, que estava em 22,54, que teria sido até o momento atual o fundo do fundo. Então aqui no dia 22 foi quando provavelmente saiu a notícia de que o grupo Redditor fez a aquisição da Sul América. E daí, como eles fizeram uma aquisição de pagar o preço do fechamento do dia 18, mais um adicional, deu quase 50%, foi 49 e alguma coisa. O dia 18 a gente consegue ver aqui, ó, fechou mais ou menos, fechou mais ou menos em 25, ou seja, se você jogar 50% em cima de 25, iria dar 37,50. Por isso que o mercado, muito provavelmente, já precificou aqui em 38. Aí depois deu uma reestabilizada, devolveu um pouco dos ganhos e ficou estável em 35. Aí você vai falando assim, pô, careca, mas tá, beleza, entendi que o negócio deu uma saltada, por que você tá falando isso daí pra mim?
Porque a questão da multiplicação de capital em renda variável e o poder dela te deixar rico de uma forma mais rápida do que talvez de renda fixa, tá nisso daqui. Você investe em empresas, e empresas investem em negócios, prestam serviços ou vendem produtos. E empresas, além de fazer esse processo, elas podem ser adquiridas por outras empresas ou adquirir outras empresas. No caso aqui, a Sul América foi adquirida. Beleza. Então, o que acontece isso? Quando você investe em ações, você tem diversas exposições de poder ter ganhos ou perdas ao longo do tempo. Depende do cenário e depende do que ocorrer. Nesse caso aqui da Sul América foi um cenário extremamente positivo. Aí você pode estar falando, pô, beleza, tô pegando a ideia. Então, eu entrei lá a 27. Aqui, digamos que eu saia em 37. Faz sentido para vocês que eu tive R$10 de lucro em cima de cada cota. Mais uma vez entra aqui a questão da multiplicação. Se você tiver uma cota, você ganhou R$10. O que adiantou? Não adiantou muita coisa, dá para tomar um sorvete. Se você tiver 100 cotas, 1000 cotas, 10 mil cotas, aí o negócio começa a mudar. Por quê? Você começa a ter R$10 de lucro em cima de cada cota. Então o montante começa a ficar maior, beleza? Se você tiver, por exemplo, 100 cotas com um lucro de R$10, ganhou 1000. Aí já tá tranquilo, não é só um sorvete, já dá um baita de um ganho maior. Aí você vai falar assim, pô, mas e aí? Tá, entendi. Quando eu invisto, pode ser que eu ganhe e tudo mais. Então, se eu tiver um capital maior e fizer boas escolhas, tecnicamente, essa multiplicação vai ocorrer de forma mais rápida. Por quê? Porque eu vou ter mais quantidades de cotas e a valorização das cotas tende a fazer meu capital chegar em patamares maiores. Beleza. E qual que é a pegada da relação com a renda fixa que você chegou a comentar? Então pensa comigo, se você pagou 27 e vendeu a 37, por exemplo, e teve 10 ganhos de lucro em cima de cada cota, faz sentido para você que esses R$10 em cima dos 27, que foi o seu preço de aquisição, ele representaria algo em torno de 37%. Imagina que fosse um dividendo distribuído, ele seria uma representação de 37%. Beleza. Então aqui no meu caso, eu fiz a aquisição em novembro. Então, em setembro, desculpa. Outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Algo em torno de 5 meses. Então eu tive um retorno de 37% caso eu efetuasse a venda das cotas. Então um retorno de 37% sobre o capital investido em 5 meses. Por que você está me falando isso? Porque, por exemplo, a gente tem uma taxa de CDB, uma taxa Selic anual, onde os CDBs, o Tesouro, acaba seguindo, de 10,75%, que já está sendo, é uma taxa consideravelmente alta. Ela tende ainda a chegar por volta de 12 e pouco, não sei, isso daqui a gente não tem como ficar prevendo, mas a perspectiva do mercado é essa, e depois ela tende a dar uma caída. Mas por que eu estou falando isso? Digamos que ela tivesse em 12. Faz sentido que continha de padeiro, tranquilinha, 12, 24, 36, dá algo próximo de 37. Então, digamos que mesmo que a Selic estivesse próxima de 12% ao ano, é lógico que não vai ser dessa forma, porque tem a questão dos juros compostos e tudo mais, esse capital em cima de capital. Porém, digamos que em 3 anos, no CDB, você fez uma rentabilidade referente a 5 meses em ações. Mas, é que nem eu falei para você, isso daqui não é o objetivo, não é estimular sua ganância, até porque senão você vai achar que ações é o segredo do século, você vai comprar em qualquer coisa, sem estudar, sem nada. Não, não é isso. A questão é mostrar para você o seguinte, quando você toma mais risco, que no caso investindo em renda variável, você está tomando mais risco do que investindo em renda fixa. Quando você toma mais risco, você está exposto a um ganho maior de capital. Só que, como a parte do risco está aqui na frase, você tem que entender o seguinte, que se você fizer más análises, se você investir de qualquer forma e de qualquer jeito, a tendência de não ocorrer uma multiplicação de capital com você e sim ocorrer uma divisão de capital, ela é bem grande. Então, a questão aqui é essa, que você se conscientize sobre a necessidade de estudar, fazer a análise, acompanhar e fazer bons investimentos, para que evite do seu capital se dividir e aumente a probabilidade dele multiplicar. E ao longo do tempo, se você fizer boas escolhas, escolher bons ativos, analisar e ir melhorando as suas análises, a tendência é que você acelere a sua multiplicação de capital ao longo do tempo. Como eu mostrei aqui para vocês, eu não sabia que o Grupo Rede D'Or ia adquirir a Sul América, mas por estar exposto em Sul América, eu estava exposto a tudo que aconteceria ali, tanto talvez uma melhora no cenário de seguros, de
convênio e tudo mais, quanto dela adquirir talvez alguma empresa que fosse agregar bastante valor para o business, quanto dela também ser adquirida. Então você, quando investe e faz boas escolhas, você está exposto a diversas áreas e não necessariamente só o operacional da empresa. Então a pegada do vídeo era essa, que você conseguisse visualizar que, além de ganhar com o lucro das empresas, você consegue utilizar o ganho sobre a cota como também um acelerador de capital no tempo. Isso não quer dizer que você tenha que vender ações da Sul América, pelo contrário, assim, isso daqui não é para falar se é bom ou se é ruim, até porque a aquisição dela pode agregar muito mais ainda para o grupo e se tornar algo grandioso. A questão aqui é você ter a sua estratégia de investimento. Se a sua estratégia for buy and hold, compra segura, ok. Se a sua estratégia for, vou comprar no preço X, eu vendo, vou fazer swing trade e é isso que eu vou estar efetuando, beleza. A pegada do vídeo era só essa, trazer essa questão da aceleração no tempo, como que tecnicamente você trazer 3 anos de rendimento em 5 meses ou em 1 ano, conforme a valorização das cotas. Então, mas lembrando que sempre tem a possibilidade de divisão de capital e a probabilidade é que você tenha muito mais chance de dividir seu capital do que de multiplicar ele. Por quê? Porque as pessoas acabam fazendo escolhas enviesadas, veem apenas um índice ou não faz uma análise corretamente. Então a pegada do vídeo era essa, não é uma recomendação de investimento, a grana é sua, você investe no que você quiser, onde você quiser, a quantidade que você quiser, porque no fim do dia o prejuízo ou o lucro é seu, mas abre o olho para essa ideia porque você pode estar deixando dinheiro na mesa aí, fechou? Abraço, deixa o like, se inscreve no canal, tem alguma dica ou sugestão, manda aqui embaixo e segue a gente lá no Instagram Careca Investidor. Valeu!